Olá, meus amores aqui do meu canal Marilinha Oficial. Salve, salve, que Deus salve todos nós e dê sabedoria para a gente fazer as coisas certas. Não discutir sobre isso, sobre aquilo, principalmente sobre a espiritualidade. E esse vídeo em relação a isso, porque tem uma pessoa aqui num dos meus vídeos falando um monte de besteira porque eu falo sobre espiritualidade. Então acabou que ele acabou me ofendendo. Eu acabei de responder ele e resolvi fazer um vídeo para quando alguém vir me ofender com isso, sem ter sabedoria de nada, porque quando um ser humano ofende outro ser humano por causa de espiritualidade, porque ele é completamente burro em relação ao espírito, como se ele não fosse espírito. Ele que eu estou falando significa ele ou ela, porque na Bíblia tem assim, os homens isso, os homens isso, porque os homens significa o homem e mulher na Bíblia. É uma palavra universal, os homens, a palavra universal significa os dois. Olha os pássaros passando. Então ele entrou me falando muitas bobeiras, me ofendeu, me chamou de macumbeira e aquele negócio. Gente, a primeira vez que eu me batizei foi na católica, eu era bem bebezinha. Aí com 20 anos fui para Brasília, me batizei na adventista. Aí comecei em todas as igrejas. Escutem bem, eu já fui de todas as igrejas. Se ficou faltando umas 2 ou 3 que eu não fui, assim, por nome diferente, não sei, mas eu passei mais de 30 anos da minha vida indo na igreja, fui numa, ia uma, ia na outra, fui obreira na Mundial por 4 anos, eu expulsava demônio, e até hoje eu faço isso, mas da maneira certa, porque a gente não expulsa o demônio, vai demônio para o inferno não, porque aquele demônio, ele foi pessoas igual você, do coração bom, do coração ruim, porque Deus não faz espírito demônio, ele aí vira. Não tem as pessoas que matam a gente aqui na terra? Então, Deus fez um ser, ele faz o espírito sem sabedoria, sem inteligência. Aí vai sendo como planta, vegetal, nominal, animal, até vir ser homem. Muita gente não acredita, mas isso é real. E então ele começou a me ofender. Então eu vou falar sobre isso. Por quê? Porque eu falei sobre a espiritualidade e várias outras coisas, porque se eu for falar tudo vai ficar um vídeo comprido, mas eu vou resumir. Então, a casa, a plataforma de oração, eles canalizam Jesus, canalizam Deus, canalizam os anjos, e lá é real, lá é um trabalho de Cristo, porque Deus queria que todas as igrejas fizessem isso. Mas as igrejas, eu não sei por que a falta de sabedoria, porque isso está na Bíblia. Está na Bíblia, Jesus era um ser espiritual, ele curava através da espiritualidade, através de Deus, a espiritualidade. Só que tem a espiritualidade com o maiúsculo, que é espírito de luz, espiritualidade com E minúsculo, que é espírito das trevas. E Jesus curava, não era através de medicina, ele curava através da espiritualidade, que é isso que eu faço aqui. Desde criança, que eu orava e as pessoas eram curadas, entendeu? Então, isso eu ainda faço hoje. Teve uma época, quando eu fui para Brasília, acabou que a minha vida virou um inferno lá em Brasília e eu parei com tudo isso. Eu não orava nem rezava para ninguém. Porque, olha, gente, orar significa um Pai Nosso. Rezar significa um Pai Nosso. Prece significa um Pai Nosso. Então, tudo é a mesma coisa. Resumindo, numa palavra só. Ou nas 3 palavras, orar, rezar e fazer prece. E meditar. Só que a meditação é silenciosa. Jesus subiu um monte para orar e meditar. Ele orava assim, conversava com o Pai, como todo mundo que reza, ora ou medita, está falando com o Pai maior, com todo poderoso dono que fez nós. Então, ele ficava em silêncio, que é a meditação, porque ele falou lá na Bíblia, depois de Mateus está escrito. Os apóstolos perguntaram, mestre, como que faz para orar? Pergunta em várias Bíblias, tem de outras maneiras, né? Na minha tem, mestre, como fazemos para orar? Entre no seu quarto, fecha a porta e em silêncio, orem para Deus em silêncio. A palavra naquela época chamava, que acabou de falar aqui, meditar, orar e fazer prece. Nós chamavam prece, naquela época chamavam prece, fazer uma prece. Só que depois as igrejas foram modificando aí, querendo saber mais do que Deus e colocaram orar, mas antigamente falava era prece.
orar, rezar. Então, ele falou isso. Aí a pessoa entra lá e falou que era para mim parar de trabalhar na macumba, porque eu estava meditando. Eu estou rindo porque eu achei até uma ignorância tão grande que eu fiquei com dó do espírito da pessoa. Porque nós somos espíritos, gente. A roupa é uma veste do corpo. O corpo é uma veste do espírito. O corpo morre. O espírito sai, o corpo não serve para nada. Pode jogar para os urubus comer, porque a carne morta é comida de urubu. Deus fez o urubu para isso. Eu acho que os urubu eram um espírito muito rebelde. Para vir encarnado como urubu, ele deve ter sido muito rebelde. Porque encarnação existe, não adianta teimar aqui não, porque reencarnação existe. Reencarnação existe, existe, existe. Ah, meu Deus do céu, tem parente meu que me chama de doida. Mas, gente, é só pensar nos seus sonhos, nos seus pensamentos. Tem hora que você pensa uma coisa que você nunca viu, porque você está pensando em outra vida sua. Você tem sonho em outros lugares, ou conversando com outras pessoas. Aquilo ali foi real, em outras vidas. E às vezes muita gente chega num lugar, eu já tenho a impressão que eu já andei nesse lugar. Comigo já aconteceu várias vezes. É porque realmente já andou em outras vidas. Aí a pessoa me ofendeu para me sair da macumba e voltar para a igreja. Gente, eu não vou voltar para a igreja mais, porque eu já sigo o verdadeiro Salvador. Eu sigo Deus e sigo Jesus. Eu não vou seguir pastor, eu não vou seguir padre, eu não vou seguir essas pessoas. Eu já fiz. Principalmente para estudar, porque é muito o espiritismo, a igreja católica contra o evangélico. Agora não, que está mudando, é contra a igreja evangélica. A igreja evangélica é contra o católico, porque minha tia era crente adventista e falava que os católicos eram demônio. E lá nos católicos tinha mais gente do coração bom do que nas igrejas adventistas, porque eu vi isso. Deus fez eu passar por isso para me saber, para falar o que eu estou falando hoje. Então, deixa eu descansar que eu fico falando, acabou cansando. Então era uma desunião muito grande. Tudo contra o espiritismo. Gente, eu sou contra o espiritismo, com letra minúscula, aqueles que fazem mal para os outros. Isso, devemos ser contra sim. Devemos respeitar a pessoa e ser contra sim. Respeitar, porque Jesus falou, ame o próximo como a si mesmo. Ame seu inimigo como a si mesmo. Que a partir do momento que um ser humano faz mal para uma pessoa, para mim ele vai ficar sendo meu inimigo. Porque ele fez o mal para outra pessoa, mas eu vou amá-lo. Se nós não amar o nosso inimigo como a nós mesmos, não tem como nós se salvar. Porque aquela pessoa que fez o mal para outra pessoa, um dia ele vai ser um ser de luz. Porque assim, o universo mesmo vai fazendo ele reencarnar sofrendo. Porque muita gente que nasce aleijado, passando fome, pedindo esmola, já foram gente boas, mas fizeram mal para as pessoas, aí Deus faz nascer com sofrimento para ser um ser bom. Então ele vai nascer várias vezes, até ele ser um ser bom e não querer mais fazer mal para ninguém, nem para os animais. Eu, por exemplo, eu sou um ser de luz hoje, mas em outras vidas, o que eu fiz? Eu não me lembro, que a gente esquece quando nasce. Eu, você, podemos ter matado alguém, podemos ter feito horror com outras pessoas. E estamos aqui, eu estou aqui com o coração cheio de amor desde criança para as pessoas, não tenho coragem de maltratar ninguém. Mas eu não sei o que eu fiz em outra vida, então não devemos julgar, porque a gente não sabe das nossas outras vidas. Não devemos julgar. Agora, em vez da pessoa entrar aqui, eu já expliquei, mandei mais mensagens explicando as coisas. Aí ele começou falando, porque eu falei para ele assistir os vídeos Casa Plataforma de Oração, porque lá canaliza Deus e Jesus e os seres de luz com o nome de Exu. Gente, Exu lá tem vídeo explicando, está lá embaixo, que faz dia que foi postado, explicando Exu. Significa conexão com Deus, é ser de luz, soldado de Cristo. Como tem um soldado aqui do exército, da rota, não sei mais o que, esqueci. Então, os Exus são soldados de Cristo. O que trabalha para Cristo, eles são angelicais, são seres de luz. Eu vou repetir, são angelicais, seres de luz, que se apresenta até nas igreja evangélica, Assembleia de Deus, quase todas as igrejas evangélicas, eles falam, é o Espírito Santo abaixou na pessoa. Às vezes não é o Espírito Santo, às vezes é Exu, às vezes é Jesus. Jesus também canaliza usando o nome de Exu da morte. Exu significa soldado, não é demônio. Olha como é que é o nome de Jesus em hebraico. Exua.
Eixa ou Yahshua, em hebraico, e outro que fica para a banda do... esqueci do nome, lá para a banda de Jerusalém para lá. E tem uns que chama Erushua, Yahushua, então Exua. Então, Exua é a mesma coisa, Exu, gente. Vamos estudar, gente. Por isso que eu saí das igrejas, porque eu fiquei vários tempos num, vários tempos na outra, por causa da desunião, igreja, porque espiritismo é uma igreja também, ou é uma casa, a casa católica, a casa da Assembleia de Deus, a casa da Testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová também, lá tem um vídeo, fala que Testemunho de Jeová não é Deus. Não é Deus. Tem um vídeo lá que fala sobre isso. Não vem discutir comigo, não, vai lá e vê. Porque a gente não sabe das coisas espirituais, a gente já sabe aquele pouquinho que está na Bíblia, porque as igrejas, anos e anos e anos e anos e anos, é só na Bíblia, não procura ter um livro de Allan Kardec, que são real, as coisas da Bíblia do lado real, porque a Bíblia tem muitas coisas que são mentira, que eles tiraram. E veja o que fizeram com Jesus. Jesus falava da espiritualidade, do espiritismo. Na Bíblia tem, espiritismo é coisa de demônio, mas lá está escrito, espiritismo tem do lado do mal e do lado do bem. Opa, minha mão aqui. Do lado do mal e do lado do bem, como está cheio de humano bom e humano ruim. Temos que ver isso. Jesus mesmo, quando Jesus falou lá em João, falou lá no livro de João, na Bíblia, conhecereis a verdade vos libertará. E Jesus, canalizando o apóstolo Paulo escreveu, tira as vendas dos olhos. Foi Jesus canalizando na mente, no ouvido de Paulo, tira as vendas dos olhos. E as pessoas nessa da vida, olha, será que não perceberam que mataram Jesus por isso? Jesus estava lá pregando a verdade em relação do lado espiritual, porque Deus não é humano. Ele pode aparecer para você como um humano, pode, porque ele pode tudo. Ele pode aparecer em frente a mim como um animal, porque ele pode tudo. Na Bíblia mesmo fala, Jesus é o leão de Judá, e eu tenho uma conexão fortíssima com o leão. Já sonhei com o leão, e tem um leão que me ajuda muito, que eu tenho um vídeo aqui, que é o leão Rancor. É a falange, rancor. Só que não pode chamar esse serzinho de luz por besteira não, porque em vez de te ajudar, ele vai puxar a tua orelha. Então é melhor nem se meter com ele, que não tem conexão com Deus. Entendeu? Vai ter conexão com Deus. A melhor coisa para ter conexão com Deus é meditar. E o cara entrou aqui e me ofendeu aqui no meu canal. Porque eu falei que eu medito, porque eu tinha muito medo de animais, gente, até no vídeo. Eu vou postar esse vídeo bem aqui, que eu estava até assistindo, de um sapo. Gente, eu tinha tanto medo de sapo, mas eu estou com o celular em cima da minha boca, deixa eu afastar aqui. Eu tinha tanto medo de sapo, mas tanto medo de sapo, que eu faltava pouco morrer. De cobra, gente, lagarta. Se eu visse uma lagarta e uma cobra, eu chorava, eu gritava, eu esperneava, morrendo de medo. E quando eu falo lá no vídeo, que foi quando eu cheguei aqui em Santo Inês, era inverno, que tem muito sapo no inverno aqui, quando os quintais das casas é tudo cheio de sapo. Eu morria de medo de sapo, nem fora eu não saía na época do inverno. Aí eu vi aquele sapinho, fui lá pegar no sapinho, passei o dedo no sapinho. Só que aí eu peguei e vou já filmar. E quando eu fui filmar o sapo, fui botar a mão assim perto dele, ele pulou. Eu não tenho mais medo, o bichinho tem medo da gente, porque eu sabe quando a gente se aproxima, ele não corre para cima da gente, ele faz ficar com medo da gente, é uns animalzinhos, é uns irmãozinhos nossos. Aí eu fui falar o preço da meditação. Quando eu falei meditação, o cara acha que a meditação é coisa do demônio. Olha só a ignorância do ser humano, meu Deus do céu. Eu fico com pena, eu chego a chorar, sabe por quê? Porque em vez da pessoa estudar... Olha, eu não me lembro que eu andava discutindo com religião, não. Por isso que eu fui em religião, igreja, para me ver, saber aonde estava mais Jesus. Gente, eu tenho um vídeo aqui, tem uns 3 ou 4 vídeos explicando sobre aonde está mais Jesus, onde está mais Jesus, explicando as coisas. Porque tem muitas coisas que Jesus põe na minha mente, eu vou atrás, é real. E às vezes eu sonho, tem milhares de vídeos. Aliás, quando eu comecei a fazer esse vídeo, eu fiz para postar os sonhos. Aí comecei a pôr as coisas naturais, que eu sou muito pesquisadora de coisas naturais, porque eu era doente, hoje em dia eu não adoeço mais. Eu não adoeço, não tenho medo de corona, não tenho medo de vírus, eu não tenho medo de doença, não tenho medo de nada. Eu tenho medo de fazer o mal para as pessoas e fazer coisa que Deus não agrada. Isso eu tenho medo, e muito mesmo. Aí mataram Jesus, mataram os apóstolos,
Só não mataram a mãe Maria e a Madalena porque elas fugiram e outra porque não era só homem que seguia Jesus não, viu gente? Tinha mais mulher do que homem que seguia Jesus. Então todos aqueles que ficavam pregando sobre a espiritualidade de Deus foram tudo mortos severamente. O que fizeram com Estevão? Mataram de paulada de pedra. O que fizeram com o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo foi um ser demoniado, certo? Ele era um ser bom em outra encarnação, mas naquele tempo de Jesus ele era endemoniado. Por que ele era endemoniado? Porque ele matava as pessoas. Aí Jesus apareceu para ele e ele começou a ser um ser de luz. Hoje ele é um ser de luz, mas ele se apresenta como Exu. Está lá o vídeo no canal Canta Prova de Oração. Agora, você assiste os vídeos lá, não vai até o final, porque às vezes no começo a gente fica com medo até de assistir. No final que vai explicando. Então não adianta assistir. Fica na ignorância, aí vai morrer, reencarnar, até você ler, porque todo ser humano dessa terra vai ter que saber sobre o livro de Allan Kardec, que hoje Allan Kardec, que era o Kenaton, ele canaliza lá na Casa Plataforma de Oração explicando. Ele veio como ser, ele é um ser de luz, por isso ele veio escrever os livros, porque tiraram da Bíblia. O livro que ele escreveu lá, as coisas, porque tiraram da Bíblia. Muitas coisas, quando alguém acharam os pergaminhos da Bíblia, que foram traduzir para ler, tiraram muitas coisas que Jesus escreveu. Jesus não escreveu, mas os apóstolos escreveram. As coisas de Jesus e dos apóstolos, as coisas certas, não tiraram, é só ler o livro apócrifo. O livro apócrifo tem muita coisa que não está na Bíblia. E o livro do Allan Kardec tem muita coisa que não está na Bíblia. O livro de Edivaldo Franco, também Edivaldo Franco tem muita coisa que não botaram na Bíblia. O livro de Chico Xavier é a mesma coisa. O Chico Xavier era um demônio, gente, o Chico Xavier era um ser de luz. O Chico Xavier, parece que ele foi São Francisco. Na Bíblia sabe aquele sacerdote que ungiu a cabeça de Davi? Era o mesmo espírito de Chico Xavier. Ai meu Deus do céu, como é que é o nome? Outro dia eu estava falando, eu até anotei no meu caderno. Então, até 16 minutos e pouco. Então é o seguinte, eu não trabalho no mal, eu nunca trabalhei no mal, eu trabalho para a luz. Só que eu gosto de falar a verdade em relação ao lado do mal, em relação ao lado do bem. Por isso que eu estudo o tempo todo sobre isso. Hoje eu sou um ser de luz, gente. Hoje eu sou um ser de luz, sim, não abra mão. Tem parente meu que fala que eu virei demônio. Olha, estão lá, eles são crentes, estão lá na igreja pedindo dízimo, pedindo as coisas e usufruindo com o dinheiro das pessoas, com as coisas das pessoas. Quem é o demônio? É eu que estou aqui falando a verdade, ajudando as pessoas sem pedir nada, ou eles que estão na igreja pedindo as coisas e usufruindo do dinheiro das pessoas. Quero ver qual de nós dois são demônio. Não estou chamando de demônio, não, só estou fazendo uma comparação. Que Deus me livre eu ser demônio, porque qualquer pessoa que faz o mal, um dia ele vai ser um ser de luz. Mas como eu sei que isso é do mal, eu vou demorar a chegar a um ser de luz, então eu vou fazer coisas boas para me ser logo um ser de luz. Logo, eu não tenho coragem de fazer coisas ruins. Quando eu dava uma surra nos meus filhos, às vezes eu até chorava, mas não deixava eles ver, quando era obediência. Mas também depois que cresceram, eu não bati mais. Eu dei só assim, não bati mais não. Então vamos procurar a verdade, não vamos discutir não, vai discutir com Deus. Eu vou fazer aqui 1 hora de meditação que eu faço todo dia, de 6 às 7, às vezes de 10, às vezes de 9 às 10, às vezes de 10 até 11 por aí. Vai meditar, meus irmãos, vai meditar, homens da terra, vai orar, homens da terra. E outra coisa, quer saber da verdade o que vai acontecer? Daqui um dia já está acontecendo, todo mundo vai ver os espíritos. Agora se você está com a vibração da luz, você vai ver o espírito da luz. E também vai aparecer das trevas. Agora você tem que decidir qual da luz e qual das trevas, viu? Porque na Bíblia também explica isso. Sabe por quê? Porque nós estamos na era da luz. Deus está de saco cheio junto com Jesus e os anjos, porque a ignorância desse povo aqui da terra é o medo de espírito. É espírito com medo de espírito. Espírito é apenas um ser fora do corpo humano, um corpo astral. Entendeu? Entendeu? Vai aparecer para você, 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 para você. Vai aparecer para você, para você, para você. Para todo mundo, porque assim é a lei de Deus. Porque era para ser assim, era para nós reencarnar na terra, mas já ter conexão com o lado espiritual. E por causa da maldade das pessoas, porque aparece espírito fazendo as pessoas fazer maldade também, né? E as pessoas achavam que estavam certas, por isso que Deus fechou a mediunidade
para a gente ver o lado. Só algumas pessoas que nascem com essa mediunidade para ver o outro lado. Eu ainda não vi, mas o vulto eu vejo desde muito tempo. Quase todo mundo vê vulto, gente. Quase todo mundo vê vulto, quase todo mundo escuta vozes. Eu escuto voz desde criança, eu sonho com esse ser desde criança. Por quê? Porque Deus quis assim, não é porque eu sou um demônio, que eu tenho até pena do demônio fazer mal para os outros. Porque ele está só criando mais mal para ele, em vez dele passar 1000 anos. Qualquer pessoa é demônio, gente. Até um cachorro que morde um animal, que come outro animal, sem fome, é endemoniado. Agora, se ele está com muita fome, então ele quer salvar a vida dele. Ele vai comer o outro, né? Salvar a vida dele. Gente, nós devemos não discutir. Sabe o que eu faço quando alguém fala uma coisa do lado espiritual? A Bíblia é espiritual, certo? Aqui quem está falando, essa vozinha que está falando aqui, não é o corpo. Sem o espírito, o corpo não fala. Então, a minha voz, a voz vem do espírito. Através de Deus. Por exemplo, eu estou mexendo com a minha mão aqui. Se meu espírito não está no corpo, como é que eu vou mexer na mão? Não mexo. Não pode mexer, porque não tem espírito, não mexe. Então, todos nós somos espiritismo, somos espiritual, somos espiritualidade, somos espírito. Eu sou do lado do bem. E se você não é, eu vai estar na minha oração para ser, porque é isso que eu quero, porque eu oro até por demônio, eu oro, gente. Mas esse negócio de demônio, não é só demônio, tem os magos negros, tem muitos outros seres, tem os magos negros, já sonhei com eles, tem os dragão do bem e dragão do mal, que eu já tive também. Tudo Deus faz eu sonhar para mim poder falar, ensinar, aprender. Então, eu sou um aprendiz de Jesus. Jesus é meu professor. E tudo que eu sei é Jesus que me ensina, gente. É Jesus que me ensina. E às vezes eu vou procurar, ler, ver vídeo. Olha, Água de Aruanda também, o canal Água de Aruanda ensina muito lado espiritual. Tem vários seres aqui na internet que falam do bem. Também tem muito do mal, ensinando coisa do mal, gente. Entenderam? Então, vá orar quando alguém fala uma coisa do lado espiritual, do lado da Bíblia, que é espiritual. Vou repetir de novo, porque é vários vídeos, as pessoas me condenando que eu falo muito em espiritualidade. Claro que eu falo. Jesus falava nisso, eu sou seguidora de Jesus, eu quero ser um anjo, então, para mim ser um anjo, eu tenho que falar a verdade, eu tenho que trabalhar para Jesus, para Deus. Eu trabalho para Deus e para Jesus. E ninguém, por mim, não vai fazer nada comigo, não. E se fizer, outro dia alguém quis me bater, se a pessoa tivesse me batido, por quê? Porque eu estava certa e a pessoa errada. Tipo assim, a pessoa começou a ter inveja de mim e foi mandar eu parar de falar de Deus. Eu falei, eu não vou continuar falando. Aí ficou nervosa comigo. E eu só, menina, para com isso. Você está colocando mal, está saindo da sua boca, não sei o quê. Comecei, ela me xingando, eu falando, para com isso, eu não sou assim. Está saindo da sua boca, sai da sua boca, volta. Jesus falou isso, aí que a pessoa ficava irritada. Mas se aquela pessoa viesse de lá e metesse porrada, eu ia ficar bem quietinha, igual Jesus ficou. Porque eu quero ser um anjo mais rápido. Quanto mais as pessoas me humilharem, mais eu abençoar, mais eu estou indo para a luz. Quanto mais as pessoas me humilharem, eu abençoar, ser calma, explicar, igual esse rapaz fez aqui comigo, mais eu estou indo para a luz. Agora, se eu ir revidar com rebeldia, claro que eu vou para o inferno, não para a luz. É isso aí, meus amores. Conhecereis a verdade vos libertará. Assiste lá o canal da Casa Plataforma de Oração. E olha só, assiste os vídeos tudo, porque está falando de você lá, está falando de você, de todo ser humano desse planeta e de outros planetas. Eles estão falando, e lá é um trabalho de Deus, e eles lá estão falando que vai aparecer. Já viu falar no mundo paralelo? Pois a partir de ontem, antes de ontem, abriu o portal do mundo paralelo. O que é mundo paralelo? Tem um vídeo lá, entra lá e vai ver o vídeo. O mundo paralelo tem vários, tem até filme O Mundo Paralelo, e vocês vão ver. É melhor saber, porque vai acontecer com você. Com todo mundo. Que Deus abençoe todos os meus espíritos. Que Deus abençoe você com muita paz, muita saúde. Vão sempre estar nas minhas orações, na minha reza, na minha prece, na minha meditação. Porque eu trabalho para o meu Pai Jesus. Jesus é meu Pai no sonho. Eu falo, Pai, eu começo a conversar com ele. Tem vídeo aqui também. Pai, isso assim, Pai, e Deus também. Sonho com Deus. Só que com Deus eu sonho mais aquela luz, zona forte perto de mim. Não converso, eu fico só admirada e acabo lá e... Senhor Jesus, eu começo a me emocionar no sonho. Agora com Jesus já tem alguns sonhos. Eu conversando com ele, tem uns que eu pedi para ele me mostrar sobre o negócio de pôr... imagens que em festa de criança, ele me ensinou lá que é melhor. Ele mesmo chegou com a voz dele e falou, põe planta nas festas das crianças, põe planta, com a voz linda dele.
Deus abençoe todos os meus inscritos. Um beijo no coração de cada um. Salve, salve, meus amores!